gente, como eu estava avisando para vocês, estava falando para vocês, certo? A tia corrigiu os livros de vocês, certo? Como eu estava falando, eu já falei nas outras turmas. Vou falar para vocês também, certo? Assim, aquelas pessoas que eu já imaginava que faziam as atividades estavam feitas, certo? Mas aquelas pessoas, muitas pessoas, gente, muitas pessoas não estavam fazendo as atividades. Tinha livro que estava perfeitamente em branco, certo? Não tinha uma atividade feita. Então, assim, gente, isso requer muita atenção. Não é porque a gente está nas nossas aulas virtuais que vocês não têm que fazer as atividades, não, certo? A gente precisa ter aquela nossa obrigação de fazer, certo? A gente precisa ter a obrigação de fazer as atividades, porque as atividades, elas são um conhecimento do que você estudou, certo? É igual a uma prova. Quando eu estou aqui explicando um conteúdo, que eu passo a atividade para casa, quer dizer o quê? Que eu estou passando aquela atividade, você vai responder para saber se realmente você aprendeu o que eu expliquei, certo? Então, há necessidade de vocês fazerem as atividades, certo? Como eu estava falando ontem, a caixa de entradas lá do Google Sala de Aula, ela está imensa de atividades, certo? Eu já estou até apagando umas antigas para poder vocês conseguirem enviar as novas, certo? Mas é muita coisa que tem, tá? E assim, gente, como eu falei, tem a necessidade de vocês fazerem as atividades, certo? De vocês corrigirem as atividades, porque eu acho que não só eu, mas todos os professores, eles fazem a correção das atividades aqui com vocês. Passou uma atividade, na aula seguinte, corrige. Por quê? Para poder vocês terem a certeza de que o que vocês fizeram está certo ou está errado. Vocês não podem nem dizer que não acontece isso, porque acontece. Nas minhas aulas, eu corrijo todas as minhas atividades, deixo vocês falarem as respostas de vocês, certo? Porque vocês participam, certo? Vocês expõem aí a opinião de vocês nas respostas pessoais ou nas outras respostas, certo? E aqui mesmo eu digo se está certo ou se está errado. Agora sim, né? Há necessidade de vocês, né, fazerem essas atividades. Outra coisa, eu vi agora aqui no chat, gente, o livro de matemática da Duda, da Eduarda Isa, não foi nas coisas dela. Alguém está com esse livro? Se alguém estiver, por favor, entre em contato, né, ou comigo, ou com a tia Iana, ou até com ela mesmo, certo? Tá na bolsa da Isis. Pronto. Ô, Duda, teu livro de matemática tá na bolsa da Isis. Quem foi que falou aqui? Foi a Isabelle, tia. Pronto. Então, Duda, já encontramos o seu livro, tá? Tá na bolsa da Isis, né? Ou é da Isabelle? Da Isis, né? Pronto. Tá na bolsa da Isis, ok? Isis, se quiser vir deixar aqui em casa, ou então na tia Iana, para ficar mais fácil para a Duda pegar, dá certo, viu? Pronto, vamos lá, continuando aqui, vamos. Oi. Próxima semana vai ter simulado? Não, não tem simulado, não. O simulado vai ser na primeira semana de dezembro, eu acho. Tia, então a gente fica Dia 8. em férias. Você ficou falando que ia ser do dia 8 até o dia 8 de dezembro. Como é? Tinham as professoras falando que ia ser do dia 8 ao dia 11 de dezembro. Pronto, pois é nessa data aí mesmo, viu, gente? É nessa data aí mesmo. Tia, dia 7 até o dia 15. Isso. Pronto, é porque é muita coisa, a tia acaba às vezes esquecendo, tá? Vamos lá, então. Vamos começar a nossa aula, né? Porque senão a gente não
Não temos nenhuma atividade para corrigir, por quê? Porque a tia já corrigiu, né? Nós paramos lá no sistema endócrino, certo? Já corrigimos as atividades. Hoje vocês irão abrir aí o livro de vocês na página 184. Página 184, hábitos alimentares, certo? Esses hábitos Tia, quando é que a gente fica em férias? Ó, eu vou... Quando que a gente fica em férias? Quando terminar os simulados, tá? E se ninguém ficar de recuperação. Vamos lá. Os hábitos alimentares. Gente, nós sabemos que o nosso corpo, ele precisa de alimentação saudável e de exercícios, certo? Até porque a gente não vai viver a vida toda, né, no sedentarismo, não vai viver a vida toda comendo sempre as mesmas coisas, certo? Então, assim, nosso corpo, ele precisa, né, de hábitos alimentares. Vamos ver por quê. Do que o nosso corpo precisa? Diversos fatores, eles contribuem para conservar a nossa saúde, certo? Assim como o organismo também precisa de oxigênio, ele necessita também de uma boa variedade de alimentos para os órgãos trabalharem bem. Por isso, o que comemos é fundamental. Já até falei isso para vocês. Comer muitas vezes ao dia só um tipo de alimento, como sanduíche, né, por exemplo, é ruim. Dificilmente esse alimento terá todos os nutrientes em quantidade adequada ao equilíbrio do organismo. O segredo, gente, é manter uma dieta que no conjunto ofereça um balanço de proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas, minerais e fibras. Nós só conseguimos isso variando bastante a alimentação. A nossa alimentação, ela tem que ter tudo isso aí, carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais, gorduras, tem que ter tudo isso, porque o nosso corpo, ele necessita de todos, né, esses alimentos, certo? Os alimentos, eles são ricos em vários nutrientes, que podem ser classificados em grupos diferentes. Aqui ele vai começar falando dos carboidratos, certo? Mas assim, tia, eu só posso comer coisas saudáveis, o interessante é isso, certo? Claro que você também não vai viver sempre na mesma... eu vou sentir com vontade de comer um xilito, um salgado, um refrigerante. Claro, você não vai se alimentar sempre da mesma coisa, certo? Os carboidratos, eles são convertidos em energia bem rapidamente. Por causa disso, os atletas, eles preferem alimentos ricos em carboidratos, como o que, tia? Macarrão, batata, sucos, doces e cereais, certo? Por exemplo, para quem faz algum tipo de exercício, como o ciclismo, como academia, como correr, certo? Necessita de carboidratos também, certo? Porque o seu corpo, ele vai sentir a necessidade de você, né, adquirir os carboidratos, certo? Se comer mais carboidratos, só um instantinho, amor, deixar a tia terminar, porque o conteúdo... Mas fala aí, bem rapidinho. Eu quero começar a fazer zumba com a minha mãe. Pronto. Se comermos mais carboidratos do que o nosso corpo necessita, claro, né, que tudo demais é veneno, então a gente tem que ter um excesso. Se comermos mais carboidratos do que o nosso corpo necessita, o excesso, ele ficará armazenado como gordura, claro, né? Tudo demais, como eu falei para vocês, é veneno. Os açúcares, né, carboidratos geralmente com sabor doce, eles são encontrados na cana-de-açúcar, na beterraba, no milho, em várias frutas e em vários outros alimentos. A gente sabe que existem açúcares em quase todos os alimentos, certo? E os carboidratos, ele deu o exemplo aí do quê? Do pão, certo? Ele deu o exemplo do pão, que é a massa, tá? Na página 185, ele vai falar sobre as gorduras, né? As gorduras, gente, são fonte de energia que o nosso corpo armazena com mais facilidade. Claro, você pode passar 2 dias sem comer, mas se você passar um dia comendo, você vai adquirir uma quantidade imensa de gordura, né? Porque é desse jeito que funciona. Quando não estão sendo usadas, elas ficam em depósitos embaixo da pele. A gente viu, né, que a pele, ela tem 3 camadas. Ou vocês não viram ainda? Não, vocês ainda vão ver sobre a pele, é o último conteúdo. Mas de antemão eu vou adiantar.
nós temos 3 camadas na pele. A epiderme, que é a primeira camada, a derme, que é a camada logo abaixo da pele, da epiderme, e a hipoderme, que é onde armazena a gordura, certo? A hipoderme, ela é a última camada, que é a camada mais profunda, que é onde fica armazenada essas gorduras, certo? Entre os alimentos ricos em gordura, inclui o quê? O óleo, né, que a gente sabe que é bastante gorduroso, a manteiga, margarina, nozes e o leite integral, certo? Por isso a necessidade de leite desnatado, né, porque não tem tanta gordura como leite integral. Apesar que às vezes varia muito isso aí, né, que a gente nem sabe realmente a quantidade excessiva de gordura. As proteínas. As proteínas, gente, elas são essenciais para a construção de novas células e, particularmente, são importantes, né, quando estamos em fase de crescimento, para vocês principalmente. Elas consertam ou refazem as células que estão gastas ou ficaram machucadas. Os alimentos considerados como principais fontes de proteína são de origem animal, certo? Que é o quê? A carne bovina, que é a carne do boi. As aves, né? Peixes e ovos. Mas os vegetais também as possuem. E os vegetais que ele fala os verdes, né? Alface, essas coisas. E as vitaminas? As vitaminas, gente, elas estão presentes nas frutas e nas verduras, certo? Elas também são obtidas através de alimentos, bebidas ou suplementos vitamínicos. As exceções são a vitamina D, que é sintetizada no organismo em uma escala limitada, e as vitaminas B12 e K, que são sintetizadas pela flora bacteriana no intestino. Então, tudo isso aqui o nosso corpo precisa. Ele precisa dos carboidratos, que são pão e massa, né? Precisa da gordura, no caso, o óleo, a manteiga, das proteínas, que são as carnes, e das vitaminas, que são as frutas. Mas ele também precisa de água e sais minerais, certo? Como não poderia faltar, né, temos a água, que se encontra na sua forma natural e em vários alimentos, e se constitui como alimento fundamental ao corpo, assim como os sais minerais e o sal de cozinha, certo? A gente necessita, uma comida sem sal, gente, é terrível, né? Então, a gente precisa do sal também e da água. Na página 186, nós temos aí, né, a nossa, digamos que a nossa cadeia, né? Podemos dividir os alimentos em energéticos, construtores ou plásticos e reguladores. Os energéticos, eles contêm açúcares e gorduras, né, que são alimentos ricos, né, em açúcares e gorduras. E 186. E eles fornecem energia e calor ao nosso corpo, certo? Os construtores, né, eles contêm o quê? Proteínas, né, que são alimentos ricos em proteínas, que são necessários ao crescimento e à reposição do que foi gasto pelo corpo. Em caso de ferimentos, são as proteínas que reconstituem os tecidos. Tem gente que coloca carne, né, em cima dos ferimentos para sarar mais rápido. Depende de cada um, né, porque constitui mais fácil o tecido. E os reguladores? Os energéticos, eles têm açúcares e gorduras. Os construtores, eles contêm proteínas. E os reguladores, eles contêm as vitaminas e os sais minerais, certo? Que são alimentos ricos em sais minerais e vitaminas que conservam o bom funcionamento do corpo e evitam certas doenças. Eis a necessidade de termos alimentos reguladores, né? Aqui embaixo ele diz, ó, precisamos comer para poder viver. Simplesmente não dá para viver sem alimento, claro. Como a gente não vive sem alimento, a gente também não vive sem água, certo? A gente precisa comer, né? Comer e beber água, ou morre de sede ou morre de fome, né? Então, a gente tem a necessidade de comer, certo? O alimento, ele é fundamental. São eles que nos fornecem energia e simplesmente... Só um instantinho, amor. São eles que nos fornecem energia e nos ajudam a crescer. Pense no que acontece com o seu organismo nesse exato momento. O coração bate, os pulmões recebem oxigênio e soltam dióxido de carbono, né? O cérebro controla inúmeras ações, inclusive a leitura que você faz dessa página. Pronto, então, nosso coração ele está funcionando, o nosso pulmão está inalando oxigênio e
colocando para fora o gás carbônico, né? E a gente está fazendo também, controlando o que a gente está lendo, né? Todas as atividades que você esteja acordado, quer esteja dormindo, necessitam de combustível tanto quanto um carro precisa de gasolina. Claro, carro sem gasolina ele não vai conseguir rodar, né? Ele não vai conseguir rodar. Então, isso quer dizer o quê? Que se o seu corpo ele não tiver comida nem água, ele também não vai funcionar, não. Certo? A fonte de tudo é a comida. E cabe ao sistema digestório transformar os alimentos no combustível que faz o corpo funcionar. Quanto mais ativo você é, mais energia despende e de mais comida precisa. Claro, vocês sabem, né, que quando a gente se exercita muito, a gente sente sede e a gente sente bastante fome, né? Então, é isso que o nosso corpo precisa para poder você se exercitar. Claro que você não vai sentir fome e não vai comer uma imensidão de coisa. Você vai comer uma coisa para saciar a sua fome, não para você ficar esgotado de comer, né? Não se preocupe, porém, se ficar sem apetite por causa de uma doença, nosso corpo, ele sempre mantém uma reserva para as emergências, né, e se utiliza delas nessas ocasiões. A mesma reserva é utilizada quando você se expõe a um esforço maior. Por exemplo, participando de uma disputa, partida de vôlei, basquete, futebol ou fazendo uma forte caminhada. Aqui embaixo ele vai falar dos exageros, né? Então, sem exageros. Procure se alimentar de acordo com as suas necessidades, foi o que eu acabei de falar. Se eu sinto fome, eu não vou comer uma imensidão de coisas para ficar exageradamente cheia, não. Certo? Você vai saciar a sua fome, certo? Comer demais provoca obesidade e excesso de peso, que é o que a gente vai falar na página seguinte. O que pode precipitar o aparecimento de diversos problemas de saúde. A quantidade de energia que cada alimento fornece é medida, certo? A gente sabe, né? Medida em calorias e quilo, né? Peso. Calcula-se que uma pessoa que pesa 70 quilos e que não tem uma atividade física muito intensa necessitará entre 1.500 e 2.200 calorias diárias para se manter no peso. Então, assim, eis a necessidade dos exercícios para que você não entre na fase de obesidade. Tanto para vocês que são crianças, como para nós que somos adultos, certo? Mas aqui na página 188, gente, ele vai falar sobre a obesidade infantil, que no caso, mais ou menos seja de vocês, tá? Mas a obesidade infantil, ela dá de coisas que vocês comem. Salgado, xilito, né, Maria Luísa? Maria Luísa é a rainha dos xilitos, né? Então, assim, a obesidade infantil, ela vem disso aí, doces, tá? O excesso de peso em crianças está muitas vezes relacionado ao aumento do consumo de alimentos com muita energia ou também com muitas calorias. E ricos em gorduras, né? Como, por exemplo, os refrigerantes, as balinhas, sanduíches, salgados e outras guloseimas, que são aliados à redução da atividade física. Porque quanto mais comer você come, mais preguiça você vai sentir de fazer alguma coisa. Quando as crianças comem esses alimentos, que são pobres em vitaminas e minerais, e em grande quantidade, além de prejudicarem o seu crescimento e o seu desenvolvimento, eles se expõem ao risco de desenvolver a obesidade. Vocês sabem que nós temos, para poder a gente calcular a obesidade, nós temos o IMC, né, que é o índice, né, de medidas, certo? Que a gente calcula, certo? Para poder saber se está obesidade, ou se está fora do peso, ou se está, né, desnutrido, tem isso aí, né? Porque quando tem os gordos, tem os muito magros, certo? A obesidade em crianças podem determinar outras doenças ou complicações de sua saúde. Ela pode ter aumento de pressão arterial, que é o quê? A hipertensão. Sua pressão dá muito alta, de acordo com a sua obesidade. E elevação de seus níveis de colesterol e glicose. Taxas.
O peso em excesso sobrecarrega o corpo, provocando dores e dificuldades para se movimentar, levando até mesmo a uma modificação na postura, certo? O seu peso, gente, o peso da gente, ele diz muito até na postura que você vai sentar, certo? Muito, diz muito. Tia, Oi. eu peso 64 quilos. A minha mãe disse que quando ela pesava 64 quilos, era quando ela estava grávida de mim. Pois é, mas é porque você é alto, né? Também tem isso, certo? Mas assim, tudo na medida do possível, né? Tem que ver também o que se alimenta, certo? É preciso, gente, equilibrar todos os alimentos e criar o hábito de comer sempre o quê? Verduras, legumes, carnes, leites e seus derivados. Ter esse tipo de alimentação nos ajuda a ter uma boa saúde, sem contar que ficamos fortalecidos contra várias doenças que podem prejudicar o nosso organismo. Você se alimentando bem. Gente, eu. Assim, não, é como eu sempre falo: não é você fazer uma dieta, é você reeducar a sua alimentação. Você reeducar o que você está comendo, certo? Assim, a gente, quando começa a reeducar a nossa alimentação, a gente se sente tão bem. Eu, pelo menos, eu já estive muito mais gorda, eu já diminuí vários quilos, certo? E dificulta até na respiração, porque a gente se sente bastante cansada, certo? E assim, de acordo com a postura, né? Outro aspecto importante, gente, é quando falamos de obesidade, é a questão psicológica, certo? Existe um preconceito contra as pessoas obesas, isso todo mundo sabe. Passa aí, ai, olha, aquela pessoa é gorda, todo mundo manga, certo? Ou então, quando a pessoa é muito magra, também todo mundo manda. Então, assim, gente, há necessidade de vocês colocarem no psicológico e tirarem o preconceito, certo? E, assim, esse preconceito contra as pessoas obesas, né, que são consideradas culpadas por essa situação, pois elas são julgadas fracas e sem força de vontade para conseguir emagrecer. Mas estas, muitas vezes, precisam de acompanhamento psicológico para que possam emagrecer da maneira correta, certo? Da maneira correta. Então, assim, como eu falei para vocês, há a necessidade de, né, estar ali e ter a força de vontade de emagrecer e de continuar numa vida saudável. Foi o que eu fiz. Eu sou um exemplo disso, certo, gente? Eu estava bastante, eu já estava na obesidade grau 1, certo? E graças a Deus eu já saí dessa obesidade. Eu estou quase normal, certo? No meu peso normal, tá bom? Porque junta tudo, a educação alimentar e o exercício, certo? Então, assim, eu tô praticamente o peso de vocês, né? Pelo que eu vi vocês falando aí. Um pesa 60 e tantos quilos, outro 62. Eu fui o peso de vocês. 50 e pouco, tia, eu. Pois é. Tia, Então, oi. a minha altura é 1,85 a minha altura. Pois é, mas exatamente, é porque você é muito alto. Então, assim, tem a necessidade também, né, de comer para poder, né? Tia, Oi. eu. Minha altura é 1,50 m. 1,50 m o quê? 50? É. Uhum. Pois é. Eu sou pequenininha, né, gente? Vocês sabem disso. Que notícia é? Tia, eu acho que nem 1 m eu tenho, tia. Tia, eu peso 41. Pronto. Pronto, Zerado. gente. Então, assim, esse conteúdo, ele é muito bom da gente se trabalhar, certo? Vai falar, né, sobre isso aí. Só que eu sei que foi um pouquinho rápido, né, porque a gente precisa dar continuidade, certo? Foi um pouquinho rápido, mas deu para vocês entenderem ou alguém ficou com alguma dúvida? Nenhuma dúvida, tia. Não? Qualquer Não. dúvida, né? Aí vocês podem estar lendo o texto, certo? Bem direitinho, novamente, ok? Ó, vocês irão fazer a atividade da página 189 até a 191, tá? Não são respostas muito grandes, não. Quando for na sexta-feira, a gente faz a correção, tá bom? Vou colocar lá já no Google Sala de Aula a atividade da página 189 até a 191, certo? Ok?
Então, amanhã nós temos a nossa aula de oficina de negócios, tá? Desejo para vocês um ótimo dia. Beijos, abraços e até amanhã, tá? Tchau. Até, tia. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau.